Um país que, nesses últimos dias, noticiou que nós saímos do mapa da fome, que nós temos o menor desemprego histórico desde que se acompanha o desemprego no país, e que tem um movimento de infraestrutura da forma como a gente vê acontecendo no Brasil, né, conota que nós estamos indo no caminho certo, né, que é o caminho pelo emprego, pelo estímulo à infraestrutura do país, né, nós sairmos de um modelo para outro, né, onde a gente possa ter no crescimento e no desenvolvimento a capacidade de distribuir renda, distribuir riqueza dentro do país como um todo. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. O nosso convidado de hoje é o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. No Esfera Cast de hoje, a gente conversa com Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica. Presidente, obrigada por estar aqui com a gente pela primeira vez. A gente quer aproveitar essa oportunidade para conversar um pouquinho sobre como que a Caixa tem apoiado essas discussões de planejamento, de desenvolvimento de infraestrutura, como que municípios e empresas que desejam investir para crescer podem utilizar também crédito habitacional como uma ferramenta estratégica. Sem dúvida. A Caixa, primeiro, muito obrigado pelo convite. A gente se sente bastante honrado de estar representando a Caixa num momento tão especial, quando vocês, Grupo Esfera, visibiliza a questão da infraestrutura do país, ter um tema, né, que é um tema muito importante, que ele acontece independente de qualquer aspecto, mas vocês trazem ele para um outro patamar de compreensão pela população, pela sociedade. Então, a gente reconhece esse esforço e essa ação no sentido de visibilizar esses temas que são tão importantes, como a habitação, por exemplo. Habitação é um fator e um alavancador de crescimento em qualquer país. No Brasil não é diferente. No ano de 2024 nós aplicamos 223,6 bilhões de reais nesse segmento. É um segmento que traz, junto com ele, aspectos de melhoria não só da qualidade da vida da população, mas da saúde, porque quando a gente faz habitação, saneamento e a melhoria do saneamento vem junto. É um dos setores que mais emprega no país. Para você ter uma ideia, Isabel, para cada 100 unidades que você performa, você gera 67 empregos diretos, dados da Fundação João Pinheiro. Então, é um segmento que hoje dialoga, e dentro desse espírito de vocês visibilizarem as PPPs, eu digo que a maior PPP do Brasil é exatamente a habitação. Porque nós temos esse número que eu já te falei, com todo o segmento da construção civil junto, que representa, na sua grande escalada, quase 12% do PIB nacional. E falar sobre isso, sem falar em questões que estejam atreladas a uma agenda ESG, a ferramentas de sustentabilidade, hoje não dá para não falar, as coisas têm que estar associadas, né? Qual que é a visão da Caixa Econômica? Não só a visão como a prática. O setor da construção civil, talvez dentro do ponto de vista de eliminação de desperdício de resíduos, tenha sido o que mais evoluiu nesse país, porque os métodos construtivos melhoraram, o aperfeiçoamento e os conceitos just-in-time de construção civil, de construção de habitação, ou seja, você fazer tudo como se fosse uma fábrica, você evita o desperdício, evita o acúmulo de material nos canteiros de obra. É um setor que também, dentro do conceito de ESG, no social, atua muito, inclusive, na qualificação dos seus profissionais, na educação. Recentemente nós vimos várias ações no sentido da qualificação desses profissionais. Então, o ESG, habitação, financiamento habitacional, construção civil, dialoga sim com esse grande propósito, que é transformar o mundo pelos três letras, né? ESG, ambiental, social e de governança. Então a gente entende que existe um diálogo perfeito entre o que faz a construção civil e a ESG. Presidente, o PAC é um dos programas mais relevantes que a gente tem de infraestrutura, né? A gente vê o potencial que tem e como isso anima também o mercado como um todo, uma possibilidade enorme de atratividade realmente, né? Como que o senhor avalia a importância estratégica do programa, principalmente quando a gente olha para o desenvolvimento nacional? E aí eu queria que a gente tentasse trazer para onde a gente está no momento também, que é Recife, é o estado de Pernambuco. Sem dúvida, o Brasil como um todo, quando nós olhamos, a gente tem que entender, e aí eu vou, né, trazer à memória um economista paraibano de relevância mundial, Celso Furtado, onde ele disse que
Crescimento é o país, né, aumentar o seu PIB sem distribuição. Desenvolvimento é trazer o conceito de crescimento para uma outra esfera, né, e aí fazendo uma apologia aqui com a esfera, para um outro contexto. Então, assim, um país que nesses últimos dias noticiou que nós saímos do mapa da fome, que nós temos o menor desemprego histórico desde que se acompanha o desemprego no país, e que tem um movimento de infraestrutura da forma como a gente vê acontecendo no Brasil, né, conota que nós estamos indo no caminho certo, né, que é o caminho pelo emprego, pelo estímulo à infraestrutura do país, né, nós sairmos de um modelo para outro, né, onde a gente possa ter no crescimento e no desenvolvimento a capacidade de distribuir renda, distribuir riqueza dentro do país como um todo. O PAC, ou o novo PAC, como bem fala o ministro Rui Costa e todos os ministros do governo Lula, é um esforço do governo e é uma ação do governo nesse sentido. Nós queremos gerar 1,5 trilhões de reais aproximadamente em ações que tenham a ver com a questão do PAC, né, nesse ciclo do governo. Isso privilegia todas as ações voltadas para a infraestrutura, inclusive a habitação. Programa Minha Casa Minha Vida, programa de saneamento básico, programa de infraestrutura na sua grande concepção e ancorado num conceito que é o conceito de, na maioria desses projetos, ter a parceria público-privada presente. Quando a gente fala de PPP, é importante a gente pensar também no contexto em que elas acontecem, né? A gente vive desafios fiscais, a gente vive questões que estão relacionadas a contextos de fora do Brasil também, e a gente tem um raio-x de que o setor de PPP, o setor de concessões, vem se consolidando também como uma alternativa que é eficiente para diversos desafios também quando a gente pensa nos entes, né, federativos. Como que o senhor avalia esse papel das PPPs para fomentar a infraestrutura no país? Quais são as ações que o banco tem desenvolvido? Sem sombra de dúvida, o conceito de PPP é um conceito da década de 80, começou na Inglaterra, começou com Margaret Thatcher e se estende para o mundo. O Brasil hoje percebe isso como uma grande alternativa de investimento, né? A capacidade do Estado investir ela é reduzida por todas essas questões que estão ligadas à utilização dos recursos, né, de certa forma, a escassez de recursos governamentais, é natural que aconteça. Então, o estímulo à PPP é uma forma disso voltar a acontecer, né, e está acontecendo no país. A Caixa ela tem se posicionado em várias frentes de apoio às PPPs. Uma delas é um programa que nós temos, e aqui no caso de Pernambuco nós já investimos 5 bilhões de reais, que é um programa onde a gente alerta os municípios brasileiros para a oportunidade deles transformarem algumas das suas ações de políticas públicas como PPP. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco nós temos diversas ações nossas da Caixa Econômica Federal que estimulou municípios como Recife, Olinda e tantos outros. Aqui são 9 municípios que já fizeram da iluminação pública PPP. Então a Caixa entra com recursos a fundo perdido para fazer o financiamento do projeto básico, depois estrutura o projeto, define o tamanho do projeto e leva a B3, né? Ou seja, leva a Bolsa de Valores para que esse projeto seja adquirido, seja feita parceria com os entes privados. Então tem sido um grande sucesso, cada vez mais nós estamos estimulando esse tipo de ação. Fora as outras ações com recursos do FGTS. Por exemplo, só para a renovação da frota de ônibus no Brasil, a Caixa tem hoje 7 bilhões de reais destinados a esse modelo. Nós colocamos 12 bilhões de reais junto com o BNDES, há pouco isso foi citado aqui pela diretora Luciana, no sentido de podermos, em diversas frentes de infraestrutura no país, a Caixa poder estar contribuindo. Quais são as linhas de crédito, quais são os programas específicos voltados tanto para o setor de infraestrutura quanto também para o setor de habitação? Esse setor de habitação nós temos 2 grandes blocos. Minha Casa Minha Vida, com recurso do FGTS, com políticas definidas pelo governo federal, e temos o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que os dois juntos perfazem
os dois grandes alimentadores desse segmento que é tão importante para o Brasil. Como falei, no ano de 2024, nós aplicamos 223,6 bilhões. Só no primeiro trimestre de 2025, 50 bilhões de reais aplicados, praticamente um pouco, 55%. Minha Casa Minha Vida, 45% recursos destinados ao SBPE, que é o captado pela poupança e outros instrumentos que nós temos de captação. Fora isso, nós temos várias ações, como eu falei, nós temos um programa de renovação de frota para os municípios, nós temos programas onde investimos nas companhias de saneamento básico dos municípios, né, dentro de recursos que também são do FGTS, e várias outras fontes de recurso para a infraestrutura. Então, todo um portfólio que nós temos voltados para essa ação, fora uma outra linha que a Caixa tem destinada a Estado e município, chamada de Finisa, que são recursos destinados às ações específicas dos Estados e municípios dentro do mundo da infraestrutura. Bom, a gente falou bastante de projetos, de infra, agora a gente fala de questões inspiracionais, presidente. É o nosso minuto final do EsferaCast, valendo a partir de agora. A primeira pergunta é uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje. Trabalhar. Eu acho que trabalhar na Caixa, eu sou funcionário de carreira da Caixa, estou na Caixa desde 1982, entrei aqui no estado vizinho, entrei na Paraíba, fui para Brasília, fiz toda uma trajetória na área da própria Caixa, no setor público, depois fui para uma outra instituição e voltei agora como presidente da Caixa há 2 anos. Uma coisa que o senhor faria de diferente na sua carreira? Faria de diferente? Fazer o mesmo concurso da Caixa e entrar nela. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Amanhã? Talvez fosse a lei que tem lá no botão, né? A lei da felicidade. Né? Uma boa resposta. Qual o principal desafio do Brasil hoje? Uma única palavra, uma frase. União. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Tem várias figuras brasileiras, mas eu me inspiro muito no Celso Furtado, que é um paraibano, uma referência mundial na área da economia. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!